tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Diga assim: Senhor Jesus, que o teu vento venha soprar na minha vida nessa manhã. Diga amém, diga graças a Deus e aplauda Ele que Ele merece. Glória a Deus. Bom dia, com alegria, na bênção de Deus, declarando vitórias sempre, amém? Muito bem-vindo à Casa de Deus, desse primeiro domingo, dia 7 de dezembro de 2025. Para quem nos assiste ao vivo, muito bem-vindo também na programação. E quem nos assiste gravado, ainda que seja um ano depois, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Prontos para ouvirem a palavra de Deus? Pastor, sempre pronto, né? Esse louvor já foi uma bênção, né, pessoal? Quantas músicas aqui para nos edificar. Obrigado, banda. Deus abençoe vocês. Cada testemunho lindo, livramentos que Deus tem dado, né? Importante nós vivermos na presença de Deus. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela falava assim: pastor, eu já tive vários momentos da presença de Deus na minha vida. E eu fui ouvindo ela contando alguns momentos. É lindo ver o que Deus faz, pessoal. Só que algo eu disse para ela: irmã, nós não podemos viver momentos da presença de Deus. Nós temos que viver 24 horas na presença de Deus. A visitação de Deus, ela é maravilhosa, mas a habitação dele é muito melhor. Nos Salmos a palavra diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então precisamos habitar nesse esconderijo. Precisamos viver continuamente na presença de Deus. Pastor, mas ninguém é perfeito para estar na presença de Deus o tempo todo. Não é pela nossa perfeição, pessoal. Pelo contrário, é Ele que nos aperfeiçoa a cada dia. Por isso precisamos dele. Se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos de Deus. Mas é por causa da nossa incapacidade, da nossa insuficiência, que nós precisamos dele na nossa vida. E como que ele habita em nós, pastor? Através do Espírito Santo dele. Aliás, nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre esse Espírito que habita no homem. Pastor, estou curioso. Então vamos lá. Jó, capítulo de número 32. Jó 32. Glória a Deus. O Ricardo, ajusta para mim. Eu estou me ouvindo mais lá do que aqui. Estou me ouvindo lá no fundo. Está batendo e voltando. Dê um pouquinho mais de retorno e tira um pouquinho do PA. Isso, está melhorando. Glória a Deus. Me ouvem bem todos? Aqui na frente, me ouvem bem, pessoal? Lá atrás, me ouvem bem? Obrigado. Glória a Deus. Quem está em casa, eu espero que me ouça também. Jó 32. Jó, do capítulo 1 ao versículo 31, pessoal. Nós vamos conhecer a vida de Jó, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus, um homem que verdadeiramente Deus tinha o abençoado de maneira sobrenatural. Porém, certo dia, Satanás chegou diante de Deus e pediu para tocar na vida de Jó. E Deus permitiu que o diabo tocasse. Jó começou a viver dias difíceis, dias de tribulação, dias onde o diabo foi assolando e foi tirando tudo que ele tinha, só não tirou a vida porque Deus havia falado para o diabo: na vida dele você não toca, mas fique à vontade. Meu Deus, misericórdia. O diabo fez a festa. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e ele sabe, pessoal, ele é doutor nisso. E ele foi entrando na vida de Jó e foi acabando com tudo. Muita gente fala: Jó não blasfemou, Jó blasfemou. Se você ler a história de Jó, ele diz: maldito o dia que ele foi gerado. Ou seja, como assim? Se Deus me gerou, glória a Deus por isso, né? Mas Jó teve momentos difíceis que ele deixou a fé de lado,
a ponto dos amigos começarem a chamar a atenção dele. Jó, não é assim, não é assim, não é assim. E os amigos tentavam aproximar Jó de Deus, mas Jó não aceitava, ele tinha muita razão, ele achava que ele sabia muito, ele se achava muito perfeito, muito justo. Só que chegou um tempo que aqueles 3 amigos já não tinham mais palavras. E eles começaram a ofender a Jó. Eles começaram agora a julgar a Jó. Pessoal, nós não temos que julgar ninguém. A Bíblia diz que nós temos que julgar a nós mesmos. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas aqueles amigos perderam a paciência e começaram a julgar a Jó. Às vezes nós fazemos isso com as pessoas, com os nossos irmãos na fé, às vezes pessoas da nossa casa que ainda nem conhecem a Deus, a gente perde a paciência e começa a julgar. Não é nosso papel. Se puder ajudar, ajude. Se não puder, fique na sua, né? Como se diz. É melhor não ajudar do que atrapalhar. Mas o tempo foi passando, aqueles amigos já não tinham mais o que falar e começaram a falar o que não devia. E tinha um jovem ali perto deles e começou a ouvir aquelas baboseiras. Aquele jovem não se aguentou. E aí, pastor, o que aconteceu? Aqui começa a história que eu quero dividir com você hoje. Versículo 32. Capítulo 32, versículo 1. Diz assim: Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Então Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais, faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Diga graças a Deus. O que aquele jovem estava fazendo, pessoal? Repreendendo os amigos de Jó. Porque ele falou: até agora eu fiquei só esperando, respeitando porque vocês são mais velhos do que eu. E o que se dá a entender é que a pessoa mais velha, ela é o quê? Mais sábia. Ela é mais experimentada. Até que ele não se aguentou. Até que ele teve que falar. Pessoal, não é pela nossa idade. Não é pela nossa
de onde viemos, no caso, né? Pelas tradições, não é pela família que nós temos. Não, não, não. Tudo isso ajuda, sim, ajuda. Tem famílias que dão mais condições, os filhos têm condições de estudar mais, tem pessoas que elas têm mais habilidades em umas áreas do que as outras, mas tudo isso é humano, tudo isso é limitado. Aquele rapaz falava de algo acima, algo que vinha de Deus. Ele disse no versículo, deixa eu ler aqui com você, no versículo de número 8, leia comigo novamente. 7 e 8, vamos começar no 7. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos, ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. 9. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. O que faz a diferença não é a idade. O que faz a diferença, pessoal, é esse Espírito de Deus que habita em nós. Talvez você que está aqui na igreja, ou você que me assiste, por muitos anos da sua vida, você até conquistou, você até foi bem-sucedido, você venceu na vida. Mas se você fizer uma análise e falar assim, olha, se eu tivesse conhecido Jesus 20, 30 anos antes, seria muito, muito diferente. Eu sou uma pessoa que eu saí do nada. Eu sempre gosto de contar o meu testemunho para as pessoas verem de onde Deus pode tirar uma pessoa. Davi disse, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Eu olho para a minha vida, pessoal. Eu morava na beira de um córrego quando eu nasci. Um perigo, qualquer aguinha que subisse podia levar o barraco embora. Mas Deus me tirou de lá, eu não permaneci lá. Deus me levantou daquele lugar. Mas é Deus que faz, não somos nós. Deus nos leva a lugares que nós jamais imaginávamos. Se fosse olhar o histórico da família, fala, coitado, não vai ter nada na vida, é mais um sofredor, ou talvez mais um bandido, era uma favela terrível onde eu nasci. Mas Deus pode mudar qualquer história, qualquer situação. Então nós precisamos entender isso. Imagina-se se a pessoa que já foi bem-sucedida, se ela conhecesse Jesus muito antes, pessoal. Seria diferente a história dela. Eu falava da minha pessoa, Deus me levou a lugares que eu jamais imaginei. Mas muitas das vezes eu coloquei tudo a perder por falta de sabedoria que vem do alto. Porque eu julgava na minha própria razão. Eu achava que eu já sabia muito. Modéstia à parte, né? Olha quem eu era e quem eu sou agora. Colocava tudo a perder, porque já não estava na direção de Deus. Há um espírito no homem, volta para mim, por favor, o 8, versículo 8, na tela. Na verdade, há um espírito no homem, não é do homem, entenda bem, é no homem, ou seja, que habita no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Mais um. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Às vezes nós pensamos, é mais velho, sabe o que está falando. Nem sempre. Eu faço isso porque mamãe e papai ensinou assim. Mas mamãe e papai já tinham a sabedoria de Deus para te ensinar? Ou te ensinou na religião? Te ensinou nas tradições? Te ensinou na brutalidade? Pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu conheço o que é brutalidade dentro de uma casa. Porque as pessoas antigas, geralmente, é ali, né? Então, a pessoa é mais bruta, é mais rigorosa. Vocês aqui têm muitos descendentes italianos. Geralmente, o italiano é duro, né, pessoal? Eu conversava com o irmão essa semana e falava, pastor, lá em casa era complicado, o velho era duro. Mas, pessoal, isso é dentro da sabedoria humana. Às vezes, passa para frente o que aprendeu com os pais. Às vezes, não é nem por ignorância, porque querem ser assim, é porque aprenderam assim. Cada um dá o que tem. Mas há um espírito no homem que o faz sábio, que muda qualquer pessoa. Aquela pessoa que era rancorosa, aquela pessoa que era brava, aquela pessoa que, né, não se dobrava, o dia que esse espírito habita nela, muda tudo. Se eu perguntar para você, sem detalhes, quem melhorou depois que teve um encontro verdadeiro com Deus? Só levanta a mão. Temos que melhorar, pessoal, não tem como não melhorar.
Independente do nível que estávamos, nós vamos melhorar. Na presença de Deus, nós melhoramos sempre. Tudo que é de Deus edifica, tudo que é de Satanás destrói. A diferença é essa. Com Deus você vai melhorando, com o diabo você vai piorando a cada dia. Esse Espírito precisa estar na minha vida, esse Espírito precisa habitar na sua vida. Não é ter uma visitação de vez em quando. Ou, pastor, sinto uma presença de Deus. Não é preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso viver, eu preciso crer. Se creres, verás a glória. Não que eu não possa sentir. Há aqueles momentos, né, que você verdadeiramente se envolve, você chora na presença de Deus, aquele momento que a unção é mais forte. Mas isso não quer dizer que eu possa habitar fora da presença. Eu tenho que estar na presença o tempo todo. O rapaz era jovem, mas era mais sábio do que os outros. Ele falou que ele tentou ficar calado, mas ele não conseguiu. Por quê? O Espírito de Deus estava ali. Não, você tem que falar. Como ouvirão se não há quem pregue, diz a palavra. Nós precisamos levar a boa palavra, levar solução para aqueles que ainda não têm o entendimento, aqueles que não têm sabedoria. Eu quero ler com você alguns versículos lá da vida de Davi. Vamos lá, 1 Samuel. Deixa marcada a sua Bíblia aí, provavelmente nós vamos voltar, se der tempo. Mas vamos lá em 1 Samuel. Pastor, não é 1 Samuel, não, é primeiro, é livro. 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel. Capítulo 16. Versículo de número 5 em diante. Diz assim: E disse ele, é de paz vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Quem, pastor? Samuel. Samuel foi até a casa de Jessé, porque o Senhor tinha dado uma missão que ele iria ungir o rei de Israel. Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Versículo 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Presta atenção. Quantos filhos passaram diante de Jessé, pessoal? Diante de Samuel, perdão? 7 filhos. Às vezes a própria família olha e fala assim, ó, é esse aqui que é o melhor. Pela lei, a regra era, o primogênito sempre era abençoado primeiro. Jessé não estava errado, segundo a lei. O mais velho se apresentou primeiro. Samuel, segundo a lei, não estava errado. Ele olhou e falou, certamente é esse. Era o maior, era o mais forte, né? Era aquele que se apresentava bem. O Senhor falou, ei Samuel,
Os homens veem o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, vejo o coração. Mandou passar o segundo, não é. O terceiro, não. Passaram-se 7, Deus falou, não é nenhum desses. Deus erra, pessoal? Deus nunca erra, Deus nunca falha. Samuel disse, espera aí, acabaram os filhos? Jessé falou, não, tem mais um. É o jovenzinho. É aquele que está lá trabalhando, cuidando da malhada. Eu sempre pego um gancho aqui, pessoal, quando eu estou pregando sobre esse versículo. Será que dos 8 filhos, só um tinha que estar trabalhando? Será que dos 8 filhos, só Davi obedeceu? Provavelmente. A Bíblia diz que o Senhor olha para o coração. Agora, o que o Senhor viu no coração de Davi? Talvez obediência. Aquele que poderia estar sentado na mesa, mas estava fazendo o que o pai mandou. O normal numa família é o mais velho fazer o serviço mais pesado. Depois vai diminuindo, até que os mais novos sejam preparados. Mas por que estava tudo ao contrário? Tinha 7 em casa e só tinha o jovem trabalhando, correndo risco. Depois a história diz, né, que vinha o leão, ele matava o leão na mão. Vinha o urso, ele matava o urso com a mão. Por quê? Porque Deus era com ele e ele estava ali em obediência. Mas voltando para a questão do espírito, o que fez diferença em Davi era o Espírito de Deus que se apoderou dele. Todas as guerras que Davi enfrentou, ele venceu. Estar na presença de Deus não nos ausenta de problemas, de guerras, de batalhas, não. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele venceu cada uma. Eu sempre cito, a única guerra que Davi não venceu foi a que ele não foi. A que ele ficou em casa. A que ele achou que, eu não preciso ir mais, eu já tenho uma boa equipe, deixa eu descansar um pouquinho. Foi a que ele perdeu. O diabo passou a rasteira nele. Mas voltando para a questão do Espírito, desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Há um antes e há um depois. Até então era um jovem sendo experimentado, a partir de agora era um rei, agora ele estava pronto para reinar, ele estava pronto para vencer todas as batalhas que viriam diante dele. Ainda muito jovem, demorou a sentar no trono, diante dos homens Saul ainda era rei, mas a partir daquele momento, diante de Deus, quem reinava era quem? Era Davi. Você quer reinar em vida? Você quer vencer em cada área da sua vida? Se aproxime de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Não é ser religioso, não é estar na igreja todo dia, não é sacrificar nada, é pelo contrário, é apenas obedecer. Ele estava lá quietinho trabalhando e Deus via o coração dele. Deus olha para nós, pessoal. A Bíblia diz que Deus esquadrinha os nossos corações. Lá em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz assim, eu sei as tuas obras. Deus sabe cada uma das nossas obras, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém dê valor, Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua intimidade com Ele. Deus sabe que você está ali pronto para abençoar a sua família, abençoar a sua casa, abençoar o seu patrão. Às vezes a pessoa está ali na empresa, ela é a única de Jesus. Ali você é luz naquele lugar, Deus vai te usar naquele lugar, aquela empresa vai ser abençoada porque você está ali e a luz de Deus que brilha na sua vida, o Espírito que habita em você vai te fazer mais sábio, mais sábia e você vai reinar naquele lugar. Deus vai fazer diferença na sua vida, diga graças a Deus. Há um Espírito no homem que o faz sábio. Pastor, às vezes eu não sei o que fazer. Peça direção para Deus. A Bíblia diz que se alguém falta sabedoria, lá em Tiago está isso. Coloca na tela para mim, eu nem separei esse versículo, mas eu quero ler aqui rapidinho. Se você quiser ir lá comigo, vai, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo de número 1, se eu não me engano. Eu não separei, mas já vou achar aqui com você. Hebreus, Tiago, quase chegando em Apocalipse. Vai lá. Hebreus, Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo 5. Diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada.
Está faltando sabedoria? Peça para Deus. Salomão pediu: Senhor, me dê sabedoria para eu saber entrar e sair diante desse teu tão grande povo. E que sabedoria é essa? O Espírito de Deus que habita em você. Ele vai te dando direção. Na hora de uma situação, você ali, às vezes sem abrir a boca, em espírito, fala: Senhor, eu preciso da direção. Eu preciso, Pai, do escape. Eu preciso, Pai querido, de uma solução. E o Senhor vem na hora e fala com você, te faz agir da maneira certa e a vitória vem em nome de Jesus. Vamos para 2 Coríntios agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, volta um pouquinho na sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2. O versículo é 1 e diz assim... Vou só esperar um segundinho que algumas pessoas estão procurando ainda. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 1. Paulo pregava, pessoal, ele evangelizava, mas ele sempre mandava cartas. Por onde ele passava, ele mandava cartas para os irmãos. E essa carta diz assim, ó: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de quem? De quem? Dos homens, mas no poder de Deus. Olha que forte, pessoal. Ele diz que ele foi em fraqueza, ou seja, ele não foi falar de si mesmo, ele foi falar de Deus, Jesus crucificado, para que a fé deles não apoiassem nele. Não é sobre nós, é sobre Deus. Tem pessoas que vão te julgar, mas quem é você para falar de Deus? É por isso mesmo. Deus mudou a minha vida. Tem pessoas que apontam o dedo e falam: mas você que fazia isso, fazia aquilo. A pessoa conhece o seu passado e quer te julgar pelo seu passado. Aí é a hora que Deus vai ser glorificado. Fala: não, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história. A velha criatura já morreu, agora eu sou nova criatura. Aconteceu um caso em São Paulo, deixa eu contar aqui rapidamente para vocês. Os exemplos edificam muito. Tinha uma moça sentada num restaurante junto com um senhor ali. E os dois conversando, e entrou um cliente, olhou para ela, passou, voltou e falou assim: não se lembra de mim? Ela olhou para ele e falou: não senhor. Ele falou assim: como assim? Você não se lembra? Aí ainda xingou a moça, destratou: você já saiu comigo, você era uma garota de programa. Aí o senhor que estava do lado, que agora era o marido dela, falou: epa, peraí, chega, siga o seu caminho, porque essa aqui você não conhece. Ele falou: lógico que eu conheço, já fiz programa com ela. Aí ele falou assim: essa aqui não, essa aqui nunca fez um programa. Aí ele falou: lógico que sim, o nome dela é tal. Aí ele falou assim: realmente o nome dela é tal, mas não é a mesma pessoa. Você saiu com a velha, essa é nova criatura. Tem um antes e tem um depois, pessoal. E o rapaz entendeu: me perdoa. Pronto, e foi embora. Pastor Jaime de Amorim Campos sempre conta, às vezes as pessoas falam assim: pastor, o senhor já bebeu? Ele: nunca. O senhor já fumou? Nunca. Já falou palavrão? Ele: nunca. Como assim, pastor? Já viu o testemunho do senhor? Já viu a novela da vida real? Ele diz: você viu do velho, do novo não. O novo é nova criatura. Pessoal, tem que haver diferença. Quando o Espírito de Deus habita em nós, há mudança, não tem como não mudar. Eu acabei de perguntar: qualquer pessoa que serve a Deus em verdade, essa pessoa tem a vida melhorada.
A família melhora, a vida financeira melhora, a vida profissional melhora, a paz que excede todo entendimento, você consegue dormir tranquilo porque você confia em Deus e não em você, não é na força do seu braço, mas é na destra de Deus, é o Senhor que te sustenta com a tua destra. Davi, quando já estava ali, diante da primeira batalha que ele enfrentou, depois que ele foi ungido, que foi a batalha contra o gigante, contra Golias, ele não falou, eu vou contra você na minha força. Não. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia que não era ele, era Deus que estava agindo na vida dele. E quando Deus age na nossa vida e através da nossa vida, onde nós chegarmos, pessoal, nós vamos fazer a diferença. Seja em casa, no trabalho, na escola, na igreja, nós vamos fazer a diferença. Mais uma vez, não é sobre nós, é sobre Ele. Continuando aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 6 agora. 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Talvez antigamente você lia a Bíblia, você ouvia uma pregação, você não entendia nada. Não estou entendendo nada que esse homem está falando. Eu já ouvi várias vezes as pessoas contando testemunho e falando que assistia o missionário no show da fé, não entendia nada. Aquele homem falando, para elas era nada. Mas chegou um momento que o entendimento abriu. Opa, espera aí, o que esse homem está falando? E às vezes parece que está falando só com a gente. O nosso pastor Valdeli, que é o nosso pastor de Cocal agora, ele contava na televisão essa semana. Há mais ou menos 25 anos atrás, ele chegou em casa de madrugada, bêbado, totalmente atordoado, e colocou lá na TV. E o missionário estava falando. Ele já tinha visto o missionário várias vezes, mas nunca tinha prestado atenção. Mas naquele dia o missionário, você! Ele, opa, está falando comigo. E Deus foi falando com ele, talvez já aconteceu contigo assim. E foi falando, e ele, esse homem está falando é comigo. Mas como que ele sabe? E vai daqui, é o Espírito de Deus dirigindo, pessoal. E aquilo foi abrindo o entendimento dele, ele já começou a assistir todas as noites, e ele começou a procurar uma igreja, não tinha igreja da Graça perto de onde ele morava, em Santa Catarina. Ele foi lá para Curitiba para ir na Igreja da Graça, e ali começou até o ministério dele. Hoje já tem mais de 20 anos de ministério. Deus mudou a história dele, tem um antes e tem um depois. Malaquias diz, e outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Voltando para cá, verdadeiramente nós precisamos desse Espírito em nossa vida. Pastor, só tem o Espírito de Deus quem é batizado no Espírito Santo? Não. O batismo no Espírito Santo é dom, é algo que você vai conquistando na sua caminhada da fé. A gente costuma exemplificar, por exemplo, você pega um copo d'água e você vai enchendo. O dia que você aceitou Jesus, o dia que você confessou Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, a partir daquele dia, o Espírito de Deus habita em você. E é Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que nos dá o entendimento que nós precisamos ter. Quando a palavra é pregada, Ele revela para a gente. Às vezes, Deus está falando com uma pessoa sobre a vida financeira. E na mesma palavra, no mesmo instante, como agora está falando com outro sobre santidade, e está falando com outro sobre saúde. Dentro da necessidade de cada um, o Espírito Santo vai falando.
É Ele que nos traz essa sabedoria. É Ele que nos abre esse entendimento. Talvez antes você pegava a Bíblia, folheava. Que coisa estranha, eu não entendo nada. A Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Tem versão que chega a dizer, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas volta para mim o versículo 10 no início, o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu não entendo, você não entende, humanamente falando, mas o Espírito de Deus que está em nós nos dá o entendimento, nos dá essa sabedoria. A Bíblia diz que o Senhor nos revelaria aquilo que estava assim na escuridade, os tesouros da escuridade. Continuando, versículo 11, por favor. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É a conexão que nós precisamos, pessoal. Eu costumo exemplificar, talvez você já ouviu o pastor Aguinaldo exemplificar sobre isso. Eu nunca ouvi nenhum pastor falar sobre isso, mas é algo que Deus me deu um dia, e eu já compartilhei em vários lugares que eu passei. Alguém aqui é da época que o celular tinha que colocar crédito? A maioria né? Não quer falar aqui. E você colocava o crédito, e acabava o crédito, pessoal. Você tinha um aparelho na mão, mas não tinha ninguém mais do outro lado, não adiantava nada. Porque a conexão acabou. Acabou o seu crédito. Eu morava nos Estados Unidos, no ano de 2000, mais ou menos. Para você falar 1 minuto aqui com o Brasil, era caríssimo, pessoal. Aí você comprava um cartãozinho, raspava lá o número e colocava. Aí você começava a falar, já não tinha ninguém do outro lado, acabou a conexão. Aí você comprava um cartão mais caro. Aí durava um pouquinho mais, acabava a conexão. Na hora do melhor papo, acabava a conexão. E eu me lembro que aí o pessoal começou a trabalhar nas marcas dos cartões. Ó, esse aqui é melhor. Aí você comprava aquele melhor. Na outra semana já não era mais, aí já era o outro que era melhor. Porque você precisava estar conectado. Quando começaram a chegar os vídeos, então, que pesava, pessoal, aquilo acabava os seus créditos assim, ó, puf. Você tinha o aparelho, a torre estava lá funcionando, mas você estava desconectado. Somos nós sem Deus. O Senhor está lá. Ele é a nossa torre forte. A Bíblia diz que Ele é a torre forte. Nós estamos aqui como homens, mulheres, que temos muitas capacidades, muitas habilidades, mas todos somos limitados. Se nós não estivermos com essa conexão divina, nós ficamos perdidos, desorientados, não sabemos o que vamos fazer. Eu conversava com uma pessoa outro dia, a pessoa é milionária, muito dinheiro, e ela falava assim, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu não sei, eu não tenho mais rumo, eu não tenho mais prazer, eu não tenho alegria, eu não sei, minha esposa não sabe. Por quê? Estão desconectados. Tem gente que o sonho delas é ter 1% do que aquela pessoa tem, mas tem uma alegria verdadeira. A pessoa acorda cedo com ânimo, ela sabe que ela tem que ir lá e trabalhar e ganhar o salário dela, ela sabe que ela vai voltar para casa, vai encontrar a família, vai encontrar os filhos, vai encontrar a esposa, o marido, a pessoa tem uma energia. Olhar para o saldo da conta, chora, mas ela não olha, ela olha para o Senhor, enquanto tem milionários tirando a própria vida porque não estão conectados com Deus. Você lembra que o celular ficava uma setinha para cima e uma para baixo assim, o upload e o download, subindo e descendo? Nós temos que ter isso, pessoal, o tempo todo, 24 horas por dia. Deus vai nos dirigindo, vai falando conosco, nós vamos falando com Deus. Neemias, quando estava diante do rei, se você ler Neemias capítulo 2, a Bíblia diz que o rei perguntou o que estava acontecendo, e ele falou assim, porque estava triste, né? Ele falou que ele falou com Deus na hora ali, ele orou a Deus. Você acha que ele saiu, foi lá no quarto orar? Não foi não, foi em espírito, foi na hora. E Deus agiu no coração do rei, abriu o coração do rei, e o rei abençoou para que ele fosse para a terra dele, reconstruir o muro. Pessoal, nós precisamos estar conectados 24 horas por dia.
Pegando um gancho na vida dessa pessoa que eu conversava ontem, que provavelmente está me assistindo agora, um abraço para a senhora, Deus abençoe. De vez em quando Deus me visita. Não pode ser de vez em quando, pessoal. Tem que ser 24 horas por dia conectado. Precisou? Está ali, ó. Hoje nós vivemos numa dependência do tal do Wi-Fi, né, pessoal? Tem Wi-Fi? Onde você chega tem Wi-Fi porque nós não queremos estar desconectados. Se nós tivéssemos a mesma preocupação em estar conectado com Deus, seria diferente. Você entra numa página, 10 segundos, uma eternidade, o celular está na hora de trocar, esse celular já não está prestando mais, tem pouca memória. E nós com Deus? Estamos tendo essa conexão a ponto de eu preciso, Deus já está aqui, já fez lembrar? Como que eu lembro daquilo que eu não leio, daquilo que eu não escuto? Tenho que escutar mais, eu tenho que ler mais. Comunhão é andar juntos. Por que o filho conhece a voz do pai e da mãe? Porque convivem, porque andam juntos. A Bíblia diz lá em Isaías que até o boi conhece a voz do seu dono. Pastor, não tem isso na Bíblia? Tem. Coloca aí para mim na tela. Isaías, capítulo de número 1, por favor. Eu não separei para ler com vocês. Quem tem pet aqui em casa? Levanta a mão. Quem tem petzinho? Cachorrinho, um gatinho, algum bichinho? Eles conhecem a sua voz? Conhecem. Conhecem, pessoal. Mas olha aqui, que recado forte. Eu não separei isso aqui, não foi de propósito, Deus me fez lembrar agora. Isaías capítulo 1. Isaías 1. Versículo de número 2 e 3. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E no 19 diz o quê? Esse aqui todo mundo conhece. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta. Pessoal, nós precisamos conhecer a voz do nosso Deus. Uma oração que eu sempre faço: Senhor, me dê discernimento, para saber quando é o Senhor que está falando, quando é coisa da carne, quando é coisa do inimigo, porque o inimigo também fala, pessoal. Mas nós temos que saber discernir, e nós só vamos saber quando nós temos comunhão, que nós vamos conhecer a voz de Deus. Como que Deus fala, pastor? Em voz audível? Pode, Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Mas a regra é uma só, aqui ó, palavra. E de nada adianta Ele falar se o espírito dele não abrir o meu entendimento. Existe um espírito no homem que o faz sábio. Volta para mim, por favor, onde estávamos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2. O gostoso da pregação é isso, pessoal. A gente faz um esboço, a gente se prepara, mas na hora quem fala é Deus, não somos nós. Somos apenas um canal. Versículo de número 10 nós já lemos, né? Vamos ler novamente o 10? Não, o 10 já lemos, o 11 já lemos, perdão. Versículo 12, vamos para o 12 agora. Mas nós não recebemos o Espírito de quem, pessoal? Do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado, o quê? Gratuitamente por Deus. Com Deus não tem barganha, com Deus não tem permuta. Se você dá uma oferta tal, você vai ser abençoado. Está amarrado em nome de Jesus. Deus não vende bênção não, pessoal. Se você fizer um voto, você... Não. Entenda bem, aquele que planta colhe, aquele que dá recebe, mas ninguém dá o que não tem. Se você está fazendo é porque Deus já te deu, Deus já te abençoou. Mas não pode ser uma troca. Deus pode tocar no seu coração, você pode fazer a maior oferta da igreja, você pode ser o maior dizimista, mas isso não é para comprar nada de Deus. Aquilo que é de Deus para nós é gratuito. E se você já tem, é porque Deus que te deu, Ele não está tomando nada de você.
Entenda isso. Então, nunca deixe ninguém te enganar. Não tem troca, não tem barganha. Volta para 1012 novamente. Finalzinho do 12. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, o quê? Gratuitamente por Deus. 13 agora, por favor. As quais também, o quê? Falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Fale de Deus, seja de Deus, mas não tente ser o sabichão, a sabichona, eu sei tudo. Não. Se Deus não revelar, não fale, pessoal. Não tente ser muito espiritual, porque atrapalha. Que quem tem que convencer é Deus. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. O pastor Jaime sempre fala isso. Não tome o lugar de Deus. Não tome o lugar do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, não é você. Às vezes nós perdemos os nossos dentro de casa, pessoal, porque somos chatos. Queremos, como se diz, né, convencer a pessoa de qualquer maneira. Aqui eu não sei se vocês conhecem o termo, mas em Minas a gente fala empurrar a goela abaixo. Vocês já ouviram falar isso, né? Às vezes a pessoa quer fazer... Não, pessoal, Deus não faz isso com a gente. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ore para que o mesmo Espírito Santo que tocou em você possa tocar no seu marido, na tua esposa, no teu filho. Pastor, mas a pessoa não me ouve. Se ela não ouve o Espírito Santo, ela vai ouvir você? Não. Seja de Deus, seja a carta viva do Senhor, seja manso, seja mansa, seja aquela pessoa que a outra vai sentir confiança até para se abrir com você, porque se você é muito chato, a pessoa não quer nem falar contigo, você só joga pedra. Talvez vai ficar igual o Jó, está precisando de um alento, está precisando de uma direção, mas os amigos já começaram o quê? A julgá-lo, a afrontá-lo. Não afronte ninguém, pessoal. Nem Deus afronta a gente. Deus nos ensina, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. Você anda no que você quiser. Ninguém pode ir para o céu no seu lugar e nem para o inferno. Cada um vai dar conta das suas próprias obras. E ninguém vai para o céu pelas obras. É pela renúncia, reconhecendo a obra que Deus já fez lá na cruz do Calvário. Terminando, pessoal, versículo próximo, versículo 13, nós já terminamos ele? Não, ainda falta um pedacinho. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não tente misturar as coisas. O que é espiritual é espiritual, o que é carnal é carnal. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Para aí. Tem pessoas que vão falar com você, mas eu não te entendo. Você ganha menos que eu e prospera. Mas é porque eu tenho um Deus que me abençoa. O devorador não toca na minha vida. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. O meu dinheiro é para comer bem, investir bem, morar bem, e ainda sou fiel a Deus. O pessoal olha para você e fala assim, eu não entendo nada, te tira do sério. Opa, eu sou nova criatura no Senhor. O DNA que está aqui, não é mais de mamãe e papai, não. Agora é de Deus, é o DNA de Cristo. É Ele, eu aprendi com Ele ser manso e humilde de coração. O pessoal olha para você e vê o seu passado cheio de doenças. Ontem eu recebi um testemunho tão lindo, pessoal. A mulher fez uma cirurgia e tirou o câncer, tinha tomado o útero, e o médico falou, olha, na hora que ela entrou na cirurgia, vários médicos, 8 médicos, tinha médico até dos Estados Unidos, o médico falou com ela assim, olha, nós vamos te operar, mas eu não sei se a senhora vai voltar. Olha a sabedoria do médico, nenhuma, né? Como assim, na mesa de cirurgia, nós vamos te dar uma anestesia, mas não sabemos se a senhora vai voltar, porque é muito grave. Misericórdia, ainda bem que ela confiava em Deus. Ela, não, eu vou voltar, doutor, Deus é comigo. E ela falou que passaram-se, acho que 12 horas, ela começou a ouvir umas vozes, e ela falou assim, Senhor, obrigado. O Senhor me manteve em vida.
Saiu daquela cama de hospital, se recuperou, foi fazer os exames. Nunca mais teve uma raiz cancerígena no corpo dela. 15 anos já se passaram e ela é testemunha viva do Senhor. O mundo não entende isso, pessoal. Não é impossível. Para Deus, não há nada impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Nós acabamos de ler. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu o coração do homem. É o que Deus tem preparado para quem? Para os seus, para aqueles que confiam nele, para os seus servos. Reta final. Versículo de número 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. Nós temos o quê? Então diga, eu tenho a mente de Cristo. Amém? Nós poderíamos ler mais, poderíamos voltar lá em Jó, mas já é o suficiente. Deus já falou conosco. E o Espírito Santo já abriu o nosso entendimento. Eu não sei em que área Deus falou com você nessa manhã. Talvez seja lá naquele exemplo do celular. Tudo que você precisava ouvir. Senhor, eu tenho que estar conectado 24 horas. Não pode faltar crédito, Pai. E como que o crédito era colocado? Né? Você tinha que colocar valores ali. Qual o valor? É a palavra de Deus. Se alimente todos os dias, pessoal. Vai lá, busque uma direção de Deus. É um versículo por dia, talvez é o suficiente. Não é orar muito, não é se sacrificar. A gente fala, pastor, eu faço 3 dias de jejum por semana. Você já consultou a Deus se é isso que é para você fazer? Não, pastor, eu estou precisando de perder uns quilinhos. Epa, então não é jejum. Diferente, a não ser que seja o tal do intermitente. Mas não tem nada a ver o espiritual com o carnal. Não misture as coisas. Busque a direção de Deus em tudo, até para se consagrar. Temos que ter a direção de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Fique de pé. Talvez essa conexão já está cortada há muito tempo. Fala, Senhor, eu preciso voltar, Pai. Talvez você tenha dado muito mais valores às coisas carnais do que às espirituais. Mas hoje você vai orar e vai falar, Senhor, que eu volte a ter a comunhão que eu tinha antes. Talvez você nunca teve, que você possa passar a ter essa comunhão plena com Deus a partir de hoje. Não receber uma visitação do Senhor, mas viver constantemente na presença dEle, 24/7, todos os dias da sua vida. Feche os teus olhos, Santo Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Meu Deus, aquele jovem foi tão sábio, mas tão sábio, que ele soube respeitar o tempo, o momento. Ele olhou para aqueles 4 homens, Jó e os seus 3 amigos. Só que aqueles amigos já estavam sendo inimigos, Pai, porque eles já estavam afrontando, condenando a Jó, até que a ira daquele jovem se acendeu. Pois ele esperou para falar, Pai, porque na tua palavra ele diz, porquanto tinha mais idade do que ele. Mas quando ele viu, meu Deus, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E ele falou, eu sou de menos idade, vós sois idosos, arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, fale os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz sábios. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Oh, Pai querido, toda sabedoria vem do Senhor. A tua palavra diz que nós não devemos nos enganar, Pai, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Senhor, vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e nem de variação. Pai querido, vai enchendo esse homem, vai enchendo essa mulher, Pai,
Meu Deus, assim como eu exemplifiquei, meu Deus, é como aquele copo de água que vai enchendo mais e mais, até se transbordar, Senhor. Que é o momento que a pessoa é batizada no Espírito Santo. Meu Deus, que seja o dia desse homem, dessa mulher. Meu Deus, vai renovando essa pessoa que já é batizada, Senhor. Oh, meu Deus, que essa conexão que essa pessoa tinha com o Senhor, essa comunhão plena, volte a ser realidade, Pai querido. Eu não sei o que aconteceu na caminhada. Eu não sei o que te fez parar, meu irmão, o que te fez parar, minha irmã. Eu não sei o que te enfraqueceu, o que tirou a sua alegria. Mas uma coisa eu sei, é momento de voltar. Deus falou ao teu coração nessa manhã. Oh, Ele está aqui no nosso meio e Ele quer te encher cada dia mais. Apenas abra o teu coração. Oh, abra a tua boca nesse momento. Ele diz, abra a tua boca que eu a encherei. Oh, Pai, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai renovando, Pai querido, vai fortalecendo. Vai mudando a história desse homem, dessa mulher. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é a torre forte. E nós queremos estar, meu Deus, conectados nessa torre 24 horas por dia. Oh, aleluia. Oh, vai louvando a Ele. Pastor, eu não sei orar, apenas engrandece o nome dEle. Diga, eu te amo, Senhor. Diga para Ele, eu te adoro. Oh, vai dizendo aleluia. É como o som de muitas águas, diz a palavra do Senhor. Oh, vai sair sílabas que você não conhece do seu interior. É o momento onde o Espírito Santo vai tomar o controle. É Ele que vai interceder por você. Oh, labala, carabalasi. Aleluia, aleluia. Oh, se envolva, se envolva, se envolva. Oh, deixa o Espírito Santo te encher nessa manhã. Eu sei que não estou sozinho, que nesse meu caminho, obrigado, Senhor, obrigado. Você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, Jesus está bem perto. Nos momentos mais incertos, Ele é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Declare. Contigo eu sou mais que vencedor. Com Cristo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do seu divino amor. Aleluia. Com Cristo eu sou mais que vencedor. Com Cristo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do seu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do seu divino amor. Nada, Senhor. Nada nos separará do teu amor. Nada, meu Deus, a não ser nós mesmos, Pai. A nossa incredulidade, a nossa falta de comunhão, Pai querido. Meu Deus, mas eu creio que nessa manhã, Pai, homens e mulheres se uniram a Ti novamente. Muitos talvez estavam como o salmista que disse: quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram. Mas essa pessoa se fortaleceu nessa manhã. Oh, Pai, que seja o início de um novo tempo, que seja o início, meu Deus, de colheita na vida dessa pessoa.
Meu Deus, assim como diz aquela canção do Thales Roberto, uma nova história, Senhor. Uma nova história, Pai. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que te buscam, para aqueles que te reconhecem como o único Senhor e Salvador da vida deles. Você que está em casa, você que me assiste, ou aqui na igreja, que ainda não o confessou como o único Senhor e Salvador da sua vida, confesse hoje. Talvez você parou, você desistiu, você desanimou, mas volte para a presença dele hoje. Se você nunca o confessou, ou você está afastado, desviado, eu te convido a fazer essa oração comigo agora. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, que a partir de hoje eu viva constantemente na tua presença. Que o Senhor seja o meu Senhor, o meu único e suficiente Salvador, e que eu seja o teu servo. Diga obrigado, Jesus. Diga graças a Deus e aplauda Ele, que Ele merece. Glória a Deus. Certa que